louvor sobre nós. Esse hino, te amo, Deus, tua graça nunca falha, todos os dias estou nas tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Então, consegue o som aí ou aqui? Eu queria dizer para vocês que há décadas, desde os meus 16 anos eu faço isso. E é uma das coisas que tem me acompanhado, é agradecer a Deus como Ele é bom, para com todos nós, para comigo, com minha família, mas com toda a humanidade. É o amor de Deus, é a misericórdia, como está lá em Lamentações 3, é a misericórdia do Senhor que faz com que a gente não seja consumido. Não é a nossa bondade, não é as nossas coisas que fazemos, é a bondade de Deus, é o amor de Deus. E eu espero que você experimente isso, que você já conheça isso, que você viva isso, porque é muito bom viver de bem com Deus, de bem com a vida, confiando sempre que Ele nos ama, Ele está do nosso lado. Isso é maravilhoso. Bom, eu sou Hernani Petri, sou pastor da ICLB, aposentado, Estou no meu ano sabático, mas a pedido do pastor e da pastora, eles pediram muito assim, para mim vir hoje aqui, porque as outras opções não deram certo também outros pastores estavam ocupados. Eu disse, então vou lá. E eu vou dizer para vocês que é emocionante voltar, assim, estou aposentado desde setembro, é uma alegria realizar um culto, poder compartilhar. Essa semana me preparei para trazer uma palavra que Deus colocasse no meu coração. E eu vou dizer para vocês que a última vez que eu preguei aqui, em 1975, quando eu fiz meu estágio na Paróquia dos Apóstolos, lá com o pastor Rubens Horst, era naquela casinha que tinha aqui atrás, junto com o pastor da Alemanha, Jochen Buda, o pastor Joaquim, também, que eu fazendo meu estágio algumas vezes, eu tenho que fazer de fuga, vinha aqui lá de Joinville fazer culto aqui e poder ver, entrar, eu já tinha visto, mas entrar aqui, olhar por dentro, que coisa maravilhosa a casa do Senhor, e ver também tudo que vocês construíram, e ver também vocês aqui, uma casa vazia, uma casa onde o povo de Deus se reúne para adorá-lo, para se deixar guiar pela sua palavra, confiando e que Ele vai cuidar de nós até o dia que nos levar para junto dele. Isso é maravilhoso. Então, é uma alegria estar aqui. Eu e minha esposa, nós moramos em Saras, somos membros lá da comunidade, vamos no estudo todo domingo lá. E hoje vou estar aqui, amanhã vou estar em Saras, a maçã também, levando a palavra do Senhor. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. E como eu disse antes, o texto de Lamentações, capítulo 3, versículo 22, é um texto maravilhoso que diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Isso é maravilhoso. Um Deus que nos ama tanto, que deu seu Filho para morrer na cruz, e para que a gente não fosse julgado, condenado pelos nossos erros, pelas nossas falhas, que todos nós somos, É um Deus que a sua bondade se revela todos os dias na vida daquele que anda no seu caminho. E é um Deus que está sempre com os ouvidos abertos para falar a todos que o procuram, por mais longe que esteja. Amém? Estamos seguindo aquilo que é a orientação dos pastores que me convidaram para estar aqui. Eles pediram para mim escolher alguém que teve a sua vida transformada. Não é o Nicodemo foi semana passada, vocês sabem disso, Eu escolhi a vida do apóstolo Paulo, que foi uma pessoa muito especial, Mas antes de começar a prédica, se você trouxe a sua Bíblia e quiser acompanhar a leitura, Atos capítulo 9, os versículos 1 a 9, a história da conversão do Paulo vai todo o capítulo 9, vai ainda capítulo 10, 11, Mas nós vamos ler o início, como foi o chamado que
que Paulo ouviu do Senhor Jesus. Se você trouxe sua Bíblia, Atos capítulo 9, versículo 1 ao 9. Acharam? Enquanto isso, Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores do Senhor Jesus. Ele foi falar com um grande sacerdote e pediu cartas de apresentação para as sinagogas da cidade de Damasco. Com esses documentos, Saulo poderia prender e levar para Jerusalém os seguidores do caminho do Senhor que moravam ali, tanto os homens como as mulheres. Mas na estrada de Damasco, quando Saulo já estava perto daquela cidade, de repente, uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele. Ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é o Senhor? Perguntou ele. E a voz respondeu: Eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levante-se, entre na cidade e ali dirão a você o que deve fazer. Os homens que estavam viajando com Saulo ficaram parados sem poder dizer nada. Eles ouviram a voz, mas não viram ninguém. Saulo se levantou do chão e abriu os olhos, mas não podia ver nada. Então eles o pegaram pela mão e o levaram para Damasco. Ele ficou 3 dias sem poder ver, e durante esses dias não comeu nem bebeu nada. Bom, em casa amanhã, se você quiser, convido a continuar a leitura. É muito interessante, muito bonito ver tudo que Deus fez para que Paulo pudesse crer e ter a sua vida transformada. E eu não sei de alguém que teve uma transformação tão grande como foi a transformação do apóstolo Paulo, né? Como eu disse antes, é uma alegria poder estar aqui anunciando a palavra de Deus, que eu conheci aos 16 anos, me tornei líder do grupo de jovens naquele tempo, e tivemos um bom trabalho com os jovens. Muitos jovens conheceram Jesus. E um dia, quando eu estava prestes a fazer o meu vestibular para ser um arquiteto, um pastor foi visitar e disse: olha, Deus tem um convite para você, que é se tornar um pastor. E aquilo mexeu de uma maneira tão forte comigo, porque eu gostava muito de falar de Jesus, eu fazia os estudos bíblicos todo final de semana com os jovens, né? Que quando ele falou isso, parece que aquele grande desejo de ser um arquiteto, de ter uma empresa, de construir, pareceu muito pequeno. E devia ficar para segundo plano. E aí, aos 18 anos, eu entrei na faculdade de teologia, saí com 25, naquele tempo o estudo era bem mais bom. E fui pastor em Juiz de Fora, Minas Gerais. Depois fui para o Rio Grande do Sul, Uruguaiana, Livramento, Rosário do Sul, fiquei lá 8 anos. Depois fomos para Tubarão, ficamos 10 anos em Tubarão, e toda aquela sul de Santa Catarina, desde Criciúma, no Braço do Norte, Minas, tudo aquilo lá, né, que é o sul. E depois vim para Joinville, onde eu trabalhei 16 anos, 10 anos, um ano na paróquia São Lucas, que se dividiu, se multiplicou, né? Ela formou uma nova paróquia. Ali eu fiquei nessa nova paróquia 9 anos, e depois Deus me chamou para voltar para São Lucas. Eu estava passando por uma grande crise, e ali a gente ficou mais 6 anos. E desde o ano passado estou aposentado. E vou dizer para vocês, é muito bom estar aposentado. Eu sei que muitos aqui já estão nessa fase que é bom mesmo, né? Bom, na sequência do tema escolhido pelos pastores, Jesus transforma vidas, eu escolhi o apóstolo Paulo, como eu disse antes. E ele é uma das figuras mais conhecidas do Novo Testamento, depois, acredito, de Jesus Cristo. Olha, acho que se você perguntar em algum discípulo, muita gente vai dizer que
depois do São Pedro é o São Paulo, né? E por quê? Porque ele fez um trabalho durante 14 anos, depois da sua conversão. Ele estudou a palavra e logo que começou a estudar, ele começou a pregar ela. E ele começou a levar o Evangelho adiante. E as suas cartas, são muitas cartas que ele escreveu, todas são 13, né? Essas cartas até hoje nos inspiram e nos corrigem muitas vezes. Não só nos animam, mas também nos fazem refletir sobre a nossa vida, sobre como estamos vivendo com o nosso Deus, né? E essa transformação de Paulo é um exemplo brilhante para todos nós. Falando sobre o apóstolo Paulo, ele mesmo fala dele, ele diz que ele era da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, um fariseu que foi educado pelo rabino Gamaliel, que era o top naquele tempo, falava o que tinha de melhor para ser coaching, ou o mestre era o Gamaliel. Paulo estudou com o Gamaliel. E ele, por causa disso, e por causa do seu amor que ele tinha por Deus, ele se achava uma pessoa muito íntegra, muito reta e envolvida no judaísmo de uma maneira tão profunda, por amor a Deus, que ele não tinha pena de ninguém que fosse de outra religião, muito menos ainda daquele grupo novo que era os do caminho, né? Que era o primeiro nome da igreja cristã, era os do caminho, não era a igreja de Jesus Cristo. As pessoas diziam, aqueles que são do caminho, porque um dia Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e tudo, né? E assim eles eram conhecidos, aqueles que são do caminho, né? E Paulo perseguia. Na sua mente, ele devia proteger a fé judaica de qualquer ensino que fosse diferente dela. Por isso, ele tinha uma raiva, um ódio, e só podemos falar em ódio porque ele perseguia as pessoas para levar elas para elas serem presas, torturadas, e se não mudassem a sua fé, serem mortas. Com isso, ele achava que estava agradando a Deus. Um ódio desmedido, insensato, controlava todas as ações de Paulo, que naquele tempo o nome dele era Saulo, né? Vocês sabem disso, né? Depois é que ele tem o seu nome mudado para que ele pudesse demonstrar que ele era realmente uma outra pessoa, né? Aí você vai encontrar o início de Atos 9, Saulo, Saulo, e daqui a pouco vai aparecer Paulo e não se fala mais de Saulo, porque ele já não era mais Saulo. Ele era uma nova pessoa, as coisas antigas passaram e ele agora seguia a Jesus Cristo. O Saulo perseguia a igreja, o Paulo edificava a igreja e levava a mensagem da igreja por onde quer que ele fosse, né? Então, inclusive o Saulo ele teve um apedrejamento de Estevão, né? Se você olhar lá na Bíblia, você vai ver que Paulo estava lá quando o Estevão foi o primeiro mártir, foi morto, e ele teve lá, achando que aquilo era muito importante, que devia ser repetido mais e mais vezes, e depois que ele começa a fazer isso. Bom, no início desse texto de Atos 9, que eu li antes, Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores do Senhor Jesus Cristo. Por isso que a sua vida era dedicada, por amor a Deus, a acabar com qualquer um que afirmasse que Jesus era Filho de Deus, que ele tinha ressuscitado, né? E aí você pode pensar, mas, meu Deus, como é que isso pode acontecer? Alguém tão forte na sua decisão de ser contra Jesus, tão preso na sua maneira de pensar, de uma vida dedicada a perseguir Jesus Cristo. Essa pessoa jamais vai ser alcançada por Deus. Mas não, Deus tinha um plano para o Paulo. E enquanto Paulo estava indo para Damasco, para ir lá prender pessoas, para ir lá descobrir onde é que tinha cristãos e levá-los para serem confrontados com as autoridades, né? Algo incomum aconteceu. O próprio Senhor Jesus Cristo apareceu diante de Paulo com uma forte luz, falando de uma maneira que não dava para deixar de ouvir
fez Paulo, muitos dizem, né, que caiu do cavalo, não está escrito que ele estava a cavalo, né? Diz que ele se ajoelhou, né? Mas alguns contam a história do Paulo caiu do cavalo. Eu lembro das minhas professoras, isso do culto infantil, né? Não, pode ser até que tivesse, mas a Bíblia diz que ele se prostrou, ele não conseguiu ficar em pé, por causa da voz, por causa daquela luz, algo terrível tocou nele, a tal ponto que naquela hora o valente, o poderoso, o destemido perdeu todas as suas forças, né? E depois dessa experiência, por isso que eu digo, continue lendo, vocês vão ver o Barnabé indo lá ensinar ele, curando ele da sua cegueira, e ele vai, né, para uma igreja, e lá ele vai sentar no banco, e ali ele vai ouvir a palavra de Deus, vai conhecer Jesus, e ele vai buscar esse Jesus em oração, e o Espírito Santo vai falar ao Paulo, porque Deus tinha um plano com Paulo, e aí Paulo se torna um pregador. Paulo experimentou algo que mudou o foco da sua vida. Longe de mim me comparar a Paulo, não chego nem perto, mas eu entendo Paulo, porque um dia um jovem de seus 17 anos, 18 anos, já com toda a sua vida já planejada para se tornar alguém importante, ganhar dinheiro, ter uma empresa, né? Tudo isso, quando aquele pastor veio falar comigo, para mim foi o Espírito Santo, porque de uma hora para outra o foco da minha vida mudou, né? E a partir de lá eu experimentei algo maravilhoso na minha vida. Tivemos sofrimentos no pastorado, não tem pastor que não chora, mas a gente vê tantas coisas maravilhosas acontecendo. Não só os pastores, mas quem busca Deus começa a viver aquela bondade do Senhor todo dia e começa a ver coisas maravilhosas acontecendo. Isso é muito bacana. Mas o caminho de Damasco foi só o início. Embora Saulo tenha nascido de novo, com um novo coração, com uma nova mentalidade, com uma nova vida, a conversão de Saulo para o Paulo não mudou quem ele era por natureza. Agora ele havia encontrado Jesus Cristo como o seu Senhor, o seu Salvador, e com ele o desejo do seu coração era conhecer mais a esse Jesus Cristo. O apóstolo Paulo entendeu que ele precisava ser totalmente mudado. Ele tinha que aprender muita coisa. E o que ele aprendesse iria substituir as coisas antigas que ele fazia. E devido à sua grande humildade em reconhecer que precisava ser transformado, que precisava conhecer a Jesus Cristo e entender a vontade de Deus para a sua vida, que Deus pode trabalhar na vida do Paulo e fazer dele um vaso de bênção. Às vezes Deus não consegue fazer coisas na nossa vida porque a gente está muito entrincheirado nas nossas ideias, nas nossas mágoas, desejo de vingança, ou qualquer que seja, coisas que nos impedem de mudar. E a gente deixa de experimentar algo maravilhoso. Quando Paulo dá um testemunho da sua vida, para mim, o mais importante de todos eles, o mais impactante, que mexe para mim, é Filipenses capítulo 3, versículo 12 a 14. Ele diz assim: não que eu já tenha alcançado, ou que eu seja perfeito, mas eu prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que já haja alcançado, mas uma coisa faço, que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as coisas que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo experimentou duas transformações na sua vida. A primeira foi a sua conversão.
Quando o seu coração foi transformado e impactado por aquele convite, vem, me segue, e agora, né, você vai me servir. Mas e isso fez com que Paulo escrevesse tão bem lá em Romanos 12, quando ele fala da carne e do espírito, do velho homem, né, em Romanos, também em Gálatas, Efésios, ele fala sobre isso, né? A gente não vive mais para a carne, a gente não vive para fazer a nossa vontade, né? Eu sou agora um novo homem, esse novo homem, todo dia ele tem que ser alimentado, ele é um Adão novo, que tem que dizer para o velho Adão, não, tu não vai assumir o controle da minha vida, quem dirige a minha vida é Jesus. Essa foi aquilo que a gente chama de a grande transformação, a conversão do apóstolo Paulo de perseguidor para alguém que amava a Jesus e se entregou para servi-lo, né? E a segunda transformação, que deve acontecer também na nossa vida, é quando ele busca a sua santidade, a sua santificação, onde ele pede que Deus tire as coisas ruins da sua vida e substitua por coisas boas, que Deus lhe mostre coisas novas e maravilhosas. E foi essa atitude de Paulo que fez com que ele experimentasse coisas tão maravilhosas. A sua obediência a viver a vida que Deus revelou a ele o levou a ser completamente transformado. Por isso que no final da vida dele, eu quase usei esse texto dele no meu culto de despedida, lá na carta para Timóteo, na segunda carta de Paulo para Timóteo, ele vai dizer lá no capítulo 4, ele vai dizer assim: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vida. Eu só não usei esse texto porque Deus me botou outra na minha despedida, onde eu lembrei que eu vi coisas maravilhosas nesses anos que eu servi. Aí eu usei aquele texto, né, que diz: aquele que é capaz de fazer coisas maiores do que a gente pensa, né? A ele seja a glória, né? Então, mas a vida do Paulo foi tão especial para ele experimentar o amor de Deus, e tão especial para nós, porque certamente nós hoje estamos também colhendo frutos da sua pregação, das suas cartas, né? Que não podia deixar de falar do Paulo na noite de hoje para vocês. Ainda bem rapidinho, alguns conselhos do Paulo. Gálatas 2:20 ele diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Em Romanos 12, ele também dá outro conselho, no versículo 2: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E ainda, 2 Coríntios 3:18: mas a todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Paulo não mudou de religião, ele não trocou de uma religião por outra, ele não deixou de ser judeu, do judaísmo, para se tornar um cristão do cristianismo. A vida dele mudou. Antes, o Saulo era um extremista, agora ele era moderado. Antes, ele era guiado pelas suas emoções, agora ele era disciplinado. Antes, ele era brutal, agora ele era cuidadoso para não machucar ninguém, para não ferir ninguém. Antes, ele era arrogante, agora ele era humilde.
humilde. Antes ele forçava as pessoas a admitirem coisas contrárias às suas consciências. Agora, ao pegar o Evangelho, ele conversava com as pessoas e apresentava a Jesus. Ele tinha um grande entusiasmo pela lei quando ele era o Saulo. Ele era zeloso sem conhecimento. Agora, ele era fervoroso porque ele tinha conhecimento de quem era Deus e do plano que Deus tinha para salvar esse mundo, você e eu, através do seu Filho Jesus. Por isso que eu digo assim, que Paulo, ele não trocou um ensinamento religioso por um outro. Se ele tivesse mudado um ensinamento por um outro, ele continuava sendo a mesma pessoa. Ninguém consegue mudar a si mesmo, não é verdade? Nós não conseguimos mudar a gente. Nem o regime a gente consegue, né? Começamos na segunda e terminamos na segunda, né? Nós não conseguimos mudar a gente, mas Deus consegue. E isso Paulo experimentou. Durante 14 anos, Paulo estudou a palavra, buscou a Deus em oração, aprendeu dele e pregou incansavelmente, fazendo 3 viagens missionárias enormes, se dedicando à sua vida e morrendo por causa da sua fé. A transformação verdadeira que Paulo sofreu, que a gente aprende lendo a Bíblia, também nas suas cartas onde ele fala sobre isso, né? É essa transformação que Jesus quer, que o Espírito Santo quer, que Deus quer para você e para mim. Não apenas uma fé. Antes eu acreditava em uma coisa, mas eu acredito em outra coisa hoje. Não basta. Você tem que viver. Como pastor, tem sido um grande desafio fazer com que as pessoas entendam isso. Tem que ter amor no coração, tem que ter misericórdia, tem que ter respeito pelos outros. Antes eu roubava, não roubo mais. Antes eu mentia, eu não minto mais. Antes eu fofocava, eu não fofoco mais. Antes eu gostava de ver o circo pegar fogo. Hoje eu quero apagar o fogo. Antes eu era mau e ruim e negativo. Não sou mais assim. Infelizmente tem muitos cristãos que passam pela conversão, mas não experimentam essa mudança do seu caráter, do seu temperamento. Os psicólogos dizem que não se muda temperamento, ou melhor, não se muda caráter, né? São milhões de pessoas que a gente pode dizer que Jesus transformou, que matava e não mata mais, que era ruim e se tornou bom, que era mau e se tornou bom, que fazia alguma coisa, mas hoje não faz, porque não querem mais aquela vida, querem viver da graça de Deus, da paz de Deus. Antes de uma vida turbulenta, porque vivia enrolado de dívidas, enrolado de conflitos, enrolado de tantas coisas. Mas hoje, não é assim que eu quero viver. Não é assim que eu vou servir a Deus. Não é assim que eu vou também ajudar a igreja do Senhor, né? E essa mudança veio até Paulo graças ao seu relacionamento diário com Deus, através da oração. E hoje nós temos a palavra na nossa mão. Você pode orar todo dia. Você pode abrir a Bíblia todo dia. Faça isso. E com esse desejo de ser transformado em uma nova pessoa, você não vai querer mais voltar atrás. Paulo era uma pessoa má, ele perseguia, ele levava pessoas a serem presas, mortas, e muitas vezes, depois que ele se tornou cristão, ele começou a experimentar isso. E ele não negou a sua fé, porque ele sabia quem era Jesus, sabia qual era o plano de Deus para a sua vida, sabia o plano de Deus para esse mundo. Por isso, faça como o apóstolo Paulo. Quando Jesus chamou o apóstolo Paulo, ele perguntou: quem tu és? Quem tu és?
Jesus diz: eu sou Jesus, aquele que me persegue. Mais tarde ele vai dizer para Barnabé, porque a igreja toda tinha medo do Paulo. A igreja não recebeu o apóstolo Paulo dizendo: seja bem-vindo sempre aqui para participar do culto. A igreja não queria, porque sabia que Paulo matava o pessoal da igreja, né? Foi graças a Barnabé que Paulo foi aceito na igreja e ali ele começou a ser transformado, né? Por isso, faça isso. Venha na igreja, ore, leia a palavra de Deus, peça para que Jesus transforme a tua vida, para que você possa experimentar coisas novas e maravilhosas, para que você possa ter paz, amor no coração, e para que no final da tua vida você possa dizer assim: minha vida valeu a pena porque eu levei pessoas a Cristo pelo meu falar e pelo meu agir. Encerro dizendo isso para você, né? Hoje Jesus está convidando a cada um de vocês para que vocês sejam preenchidos pelo seu amor e tenham a sua vida transformada como o apóstolo Paulo. E eu garanto para vocês que ela nunca mais vai ser a mesma, e ela vai ser muito melhor do que tudo que você sonhou, tudo aquilo que você planejou. Eu termino falando da minha vida porque não é a minha glória, mas é o meu testemunho. Nós tivemos uma vida maravilhosa como pastores, pastor e esposa, família, e posso dizer que a gente experimentou coisas maravilhosas, e até hoje Deus é o motivo de eu dizer todo dia para Ele: a tua bondade, Senhor, é algo que eu nunca quero perder. Posso perder tudo que eu tenho, mas eu não quero perder o teu amor, e eu não quero nunca me afastar de ti. Que Deus abençoe e que os testemunhos que vocês ouviram nesse mês, eu tive nos cultos do Zaqueu, tive no culto do Nicodemos, né? E posso dizer que Deus está convidando essa igreja para que cada um de nós seja transformado. Se não convertido ainda, em convertido; se já convertido, em pessoa com uma nova mentalidade, um novo coração, uma nova atitude. Amém. Oremos. Mas Deus não deixa de cair no esquecimento. Eu até te peço, Senhor, que a gente possa sonhar com o que a gente ouviu hoje. Toda noite a gente sonha com tanta coisa, com tanta bobagem que a gente vê na TV. Seria tão interessante se a gente pudesse, nessa noite, receber o Teu Espírito Santo, nos fazendo sonhar com o Paulo, com a sua vida, nos fazendo querer também ser um discípulo, um apóstolo, uma testemunha Tua aqui em Barvelho e onde quer que formos. Não nos deixe esquecer do que ouvimos e faça com que, Senhor, possamos, ao confessar os nossos pecados como nós já fizemos, que nesse momento, ao confessar a nossa fé, que nós possamos dizer: usa-nos, Senhor, nós queremos Te louvar, nós queremos Te amar, nós queremos Te servir. Obrigado, Pai, que essa palavra seja ânimo e conduza cada um de nós nessa semana e toda a nossa vida. Ela sempre nos guie para perto de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Convido a ficarmos em pé. Obrigado, Pai, por podermos estar aqui. País que é livre e que nos dá essa oportunidade de nos reunirmos com mais pessoas e juntos louvarmos a Ti. Juntos termos nossos corações cheios do Teu amor e juntos podemos Te servir, tanto no trabalho dentro da igreja, como no testemunho lá fora no mundo, quando falamos de como Tu transformaste a nossa vida e de como é maravilhoso andar no Teu caminho.
E como é maravilhoso saber que um dia Jesus vai voltar e nós estaremos no reino que Ele está preparando para nós. Que esse mundo não será sempre assim. Um dia a maldade, o egoísmo, todas as falhas humanas não existirão mais, porque Tu mudarás o nosso coração. Nós viveremos no Teu reino, na Nova Jerusalém. Obrigado, Senhor, que anunciemos isso a todos os nossos conhecidos, que muitos sejam transformados ao ouvirem Jesus falando ao seu coração. Isso aconteceu com Paulo, isso aconteceu comigo, isso aconteceu com muitos aqui. Tu falaste ao nosso coração e nós não podemos fazer de conta que não ouvimos. Tu venceste a dureza do nosso coração e os nossos sonhos, muitas vezes voltados somente para nós, e nos deu um novo alvo, uma nova vida, muito melhor do que um dia podemos imaginar. Tu és um Deus de grande amor, que derrama teu amor e cuida muito bem de todos aqueles que se colocam nas tuas mãos. Obrigado, Senhor, que Tu estejas transformando a cada dia a nossa vida, para que possamos não ser mais a mesma pessoa, mas alguém parecido contigo em nossas palavras e atitudes. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que nos ensinou a orar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor levante o seu rosto sobre vós e tenha sempre misericórdia de vós, que o Senhor levante o seu rosto sobre vós e vos dê a sua paz. Amém. Cantamos o hino final, que é o hino de bênção. Abençoe, me faz.